Fala pessoal, vamos começar hoje aqui uma série de vídeos um pouco diferente, porque eu consegui convencer aqui a minha excelentíssima esposa que me ajuda dentro da empresa fazendo diversas coisas e ela aceitou começar a gravar comigo aqui, mesmo que num ambiente fechado, ainda controlado, né? Mas ela aceitou trocar algumas ideias, enfim, porque eu acho que é muito interessante um bate-papo para que vocês possam, para quem tem aquela dúvida, para quem tem que não sabe como executar de repente qualquer coisa dentro da parte administrativa ou até mesmo na parte operacional, porque eu acredito que num bate-papo a gente consegue discutir várias coisas e daí dessa conversa vocês podem aproveitar aí, né, e colocar dentro, aplicar dentro do seu próprio negócio, certo? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio Efling, eu sou fundador aqui do canal Viver de Limpeza, também nas redes sociais, Facebook, Instagram, disponibilizo diversos conteúdos. Se você não me conhece, eu recomendo que você se inscreva aí no canal, se inscreva lá também no Instagram e no Facebook, para que você fique por dentro de todas as informações. E você é a... Eu sou a Dani. Ai, meu Deus. E você é a... Eu sou a Dani. Eu estou aqui na VIP há uns 8 anos. 8 anos, mais ou menos. Uns 8 anos. Eu faço a parte financeira da empresa, auxilio no administrativo também. Perfeito. Então, precisam relevar um pouquinho. A Dani é bastante tímida, como eu disse, já tem 2 anos que eu gravo vídeo. Uns 2 anos e meio. Acho que já tem uns 2 anos e meio que eu gravo vídeo. E para vocês terem uma ideia agora, é o primeiro vídeo aí que ela aceitou o desafio de vir falar e tal. Talvez até fique um pouco baixo o áudio, porque né, a gente tá começando, então ainda não tem microfone para todo mundo, então a gente está com o microfone aqui no meio. E vamos falar bem alto, Dani. Tente falar mais alto para que eles possam ouvir, certo? Okay. E o tema de hoje que eu quero falar é sobre nota fiscal. Parece uma coisa bem simples, né, Dani? Mas assim, é uma situação que ao mesmo tempo que você pode mostrar que a empresa é organizada, uma empresa idônea, uma empresa séria, também pode fazer com que você perda cliente, né? Porque tudo ao inverso disso, né? Desorganização, empresa, por exemplo... Não enviar, né? Desorganização, empresa fundo de quintal, porque a empresa contratante, muitas vezes, ela está esperando o mínimo de você, né? O que é o mínimo? Essa parte de organização administrativa. E aí tem empresas que Sérgio, eu faço tudo muito bem, eu sei prospectar, eu sei executar o trabalho, mas ou eu não tenho cliente, ou eu perco muito cliente. E às vezes o problema pode estar numa coisinha bem simples, como uma nota fiscal, certo? E aí a ideia aqui hoje é exatamente fazer pergunta para a Dani, até porque muita gente me pergunta, o pessoal me pergunta, Sérgio, como que eu emito nota e tal? E as minhas respostas, todas elas, são baseadas em cima do que a Dani me passa. Então hoje, ela mesma que vai trazer aqui. Certo, Dani? Então vamos falar sobre nota fiscal. E eu anotei aqui algumas perguntas para mim te fazer. Só para vocês saberem aqui, algumas perguntas, ela nem sabe quais são as perguntas, e o que ela souber ela vai responder, o que ela enroscar aqui a gente vai discutindo para a gente chegar no denominador, certo? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, que me fazem bastante. Como nós emitimos uma nota fiscal hoje? Hoje a VIP Limpeza ela emite a nota fiscal através de um sistema da prefeitura que é o Nota Blue. Nota Blue. Nota Blue, que é da prefeitura aqui de Blumenau. Mas todas as regiões ou todas as cidades provavelmente têm algum outro sistema ou até mesmo o sistema da empresa. Mas hoje nós, VIP Limpeza, nós emitimos pelo Nota Blue, que é um sistema da prefeitura, através deles que a gente emite. Tá. Você acha que, mesmo que você não conheça outras regiões, você acha que todas as prefeituras devem ter um sistema de nota, né? Por exemplo, se eu estou começando hoje com a minha empresa de limpeza, eu não preciso ter um sistema para emissão de nota. Provavelmente a prefeitura deve ter isso? Com certeza. A gente entra num site da prefeitura para essa emissão. A gente tem uma senha, um login e uma senha que a gente faz esse acesso e emite a nota fiscal. Por isso que a gente paga o imposto, o ISS, para a prefeitura devido para fazer isso aí, né? Isso eu acabei de lembrar agora, tem aquela questão de certificado... Certificado digital? Certificado digital. É para nota fiscal ou não tem nada a ver? O certificado digital, ele é para todos os
social. Mas tem a ver com a nota fiscal ou não? Não tem a ver com a nota eu pensei fiscal, que tinha a tá? ver. O certificado digital não tem a ver com o sistema nota fiscal. Perfeito. Então, assim, num resumo, se eu estou começando com uma empresa de limpeza agora e a minha dúvida é, Sérgio, como eu vou tirar nota fiscal? Primeiro ponto, então, procurar na própria prefeitura, seria isso? Não, na verdade, a contabilidade, se você já for optante pelo, enfim, simples, vai existir o sistema igual. Então, A própria contabilidade. a própria contabilidade vai te orientar e vai te dar como é que você vai precisar emitir, né? Perfeito. Então, olha só o que a Dani falou. Se você... A não ser que você seja uma pessoa física, um MEI. MEI. Se for MEI, hoje provavelmente tem no próprio site a explicação de como você emitir uma nota fiscal, certo? Mas se você é do Simples, né, que seria, eu diria que dos 3 regimes tributários seria o mais básico, que é o Simples, você inicia geralmente, né? Você já vai precisar de um contador. Se você precisa de um contador, significa que o contador vai poder te orientar melhor como fazer uma emissão de nota fiscal, certo? Então, essa é a primeira questão. Aí eu queria saber aqui também, que é outra pergunta, o que é retido na fonte, numa nota fiscal? O que seria ser retido na fonte? Por exemplo, quando você emite uma nota fiscal, tem alguns valores. Por exemplo, eu emito uma nota fiscal de R$1.000. Mas tem um valor que ele já fica lá, ou seja, já não te retorna tudo. O que é retido na fonte hoje, na situação da VIP Limpeza, Dani? Então, o comercial, quando vende um contrato, ele vende um contrato cheio, né? Ele vende, vamos supor que você vendeu um zelador de 8 horas, você vai vender a R$4.000, vamos arredondar. E aí você faz a retenção em cima desse valor integral. Não quer dizer que o cliente vai pagar os R$4.000, mas ele vai ter que pagar ao final R$4.000. Então, o que nós retemos hoje na VIP Limpeza? Nós somos optantes do lucro real. O que a gente retém? A gente retém 11% do INSS. 11% do INSS. Que é sobre o serviço, tá? INSS sobre o serviço. Então, é sobre o valor da nota fiscal. A gente retém 1% de IR. Se a empresa é optante, se o nosso cliente é optante do Simples, a gente só retém INSS e IR. Não, do Simples, imposto de renda não, né? Se o nosso cliente, ele é do Simples... entendi. Então, olha só o que a Dani está falando. Ela está falando se o cliente é do Simples. Então, você quer dizer que... A gente precisa saber, primeiro de tudo, quando vai emitir nota, nosso cliente... Como é o cliente? Nosso cliente é optante do Simples, nosso cliente... Que regime tributário nosso cliente é optante? Olha só, gente, que importante essa informação, que eu acho que eu nunca falei nem dentro do curso, certo? Então, sempre quando você vai emitir uma nota fiscal, o que a Dani está falando aqui é que precisamos saber qual é o regime tributário do cliente também. Isso é importante verificar cada 6 meses, ou todo ano, por mais que você emite já todos os meses, é verificar se realmente o cliente está naquele mesmo regime que você estava emitindo. Porque muitas vezes o cliente sai do regime simples, ele não nos avisa que ele saiu do simples e passou para o lucro real, ou vice-versa, né? Então a gente tem que estar olhando, pelo menos a cada 6 meses é importante olhar qual é o regime tributário do cliente. E como que eu posso verificar isso? Tem um sistema, site na internet, que você coloca ali no Google, verificar a opção se o cliente é optante pelo Simples. É um site da Receita, da Receita Federal, e você digita o CNPJ do cliente e ele vai dizer se o cliente é optante ou não pelo Simples. Tá, então eu vou pesquisar, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link para você poder verificar se o teu cliente, qual é o regime tributário do teu cliente. Mas olha só. Então, voltando... Não, mas você disse que... Voltando lá então. Se eu, como lucro real, a VIP Limpeza lucro real, e eu tenho um cliente que está no Simples. Sim, você só vai reter o INSS e o IR. Entendi. Você não vai... A gente retém INSS, PIS, COFINS, CLL e IR. Perfeito. Se o cliente for do Simples, a gente só retém INSS e IR. Perfeito. Tá? 11% de INSS e 1% de IR. Perfeito. Assim, o que a Dani está explicando aqui parece um pouco complexo, certo? E na verdade né? Precisa conhecer a fundo. Isso. É aí que se separa, que eu digo, os meninos dos homens. Por quê? As empresas pequenas das grandes.
quando você tem esse entendimento, quando você sabe fazer essa separação, o cliente lá na ponta ele percebe, opa, a VIP Limpeza é uma empresa legal. Porque normalmente você está lidando com um cara que está contratando um serviço terceirizado, é um cara que conhece no mínimo das regras, não estou nem falando da lei, que conhece pelo menos os fundamentos do que tem que ser retido, o que não tem que ser retido. E te digo mais, quando o cara não conhece, tem o contador dele lá na outra ponta que vai dizer, cara, a empresa que está te fornecendo o serviço está fazendo burrada. E nesse sentido aí a tua empresa acaba perdendo ponto, né? Mas assim, não se preocupe, para quem ainda não é aluno, lá na parte administrativa nós abrimos passo a passo disso aqui para você saber como que você vai emitir uma nota fiscal em relação a isso, né? Tá, um outro detalhezinho que eu não comentei é a gente retém também, na verdade, o ISS, que é um imposto sobre o serviço de acordo com cada cidade. Então, hoje nós somos de Blumenau e o serviço que nós emitimos em Blumenau, a gente não retém na fonte, mas a gente paga o ISS. O ISS de Blumenau hoje é 3%, mas a gente tem clientes em Pomerode, que é 3,5% que eu retenho na fonte, Gaspar é 2%, Joinville é 2%, Gaspar é 3%, então assim, quando você vende o contrato, você também tem que verificar sobre qual é a região. Então, além de você verificar se o cliente é optante pelo Simples ou não, de que região que é, qual é o ISS, porque cada região, Palhoça é 3,2%, então assim, cada região tem um ISS também. E aí você retém conforme... Perfeito. Isso nos leva, então, para uma outra situação, que seria a própria cotação. O próprio orçamento. Quando você vai montar a planilha, você tem que saber, então, o regime do cara. O regime, quando você vai fazer a cotação, eu acredito que não seja tão importante, porque... Mas é importante, claro, não é assim, importante, mas... porque o que acontece? Por exemplo, assim... eu tô te vendendo e você é do Simples, eu do Real e tal. Só muda a retenção. O que eu não por exemplo, o que eu reter, beleza, você vai pagar. O que eu não reter, eu vou ter que pagar. Então, dentro da minha planilha, eu vou ter, dentro da minha planilha eu vou ter que ter, né? Mas muda, por exemplo, o ISS. Se o cliente que eu tô atendendo, eu preciso saber de onde ele é, porque lá na minha planilha pode dar diferença. Pode. Né? Então, por exemplo, eu pego aí um contrato de 1 a 2%. Parece pouco, mas você pega aí contrato de 20 mil reais, estamos falando aí em 200 reais, por exemplo. É o que pode te deixar fora de uma proposta e de uma negociação por esse valor. O ISS, né? Tem que verificar. Sérgio, mas 20 reais, meu sonho fazer um orçamento assim. Relaxa, quando você tiver com a tua empresa rodando... O que eu falei? 20 reais. 20 mil reais. Quando você tiver com a tua empresa rodando, você vai perceber que é muito fácil você pegar o orçamento assim, certo? Mas é legal, Dani, aqui então já abrimos em relação a essa questão do que é retido na fonte. Então a gente pelo menos uma base. O INSS, tem mais um detalhe, tá? Se o cliente for de condomínio, né? Se a gente atende condomínio, residencial, condomínio, a gente não retém IR. Então, se a gente atende condomínio, a gente retém na nota INSS, PIS, COFINS, CLL. O IR a gente não retém. Tá. O que a Dani está falando aqui é para nossa situação que somos do Real. Mas para quem é do Simples, que a grande maioria hoje das empresas são do Simples. O Simples só vai reter o INSS. Ele é fechado, né? É fechado. Daí depois, lá no dia 20, vem uma guia com as outras porcentagens, dependendo da alíquota que eles estiverem, né? E ele é fechado, né? Ele não fechado, então, conforme assim, o faturamento. A cada perfeito. 12 meses eles fazem uma média e você cai naquela alíquota. Perfeito. E faz então, isso também me leva a pensar uma outra situação. Por exemplo, para quem não está no Simples e está no Real, isso acaba se tornando um benefício. Por exemplo, eu consigo hoje chegar num condomínio e ter uma diferenciação de preço porque eu não pago o imposto de renda. É 1%. É 1%. Então nem é tanto benefício assim, certo? Mas provavelmente você que está começando, você está no Simples, né? A grande maioria vai estar no Simples. Grande maioria. E no Simples ele é fechado, então. Certo? Aí, se você atender uma pessoa física e ela pedir para você emitir uma nota no CPF dela, você não retém nada. Mesmo sendo do Simples? Mesmo sendo do Simples. Então, assim, se você vai prestar um serviço, você, como uma empresa, no B2C, né? Você é empresa prestando um serviço para o consumidor final. Isso.
e ele te exige uma nota fiscal no CPF dele, por ele não ter CNPJ, não se retém Não nada. se retém nem o INSS. Nem o INSS, você não precisa fazer retenção do INSS. Mas Então, eu o como boleto empresa vai- daí vou precisar pagar o INSS ou também não? Não, Também não paga. também não paga. Então é vantajoso Isso. vender serviço, É. então é Na vantajoso pessoa em relação. física não Beleza. retém nada. Vamos andando aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Então, se você... INSS, PIS, COFINS, CLL, ISS para fora da cidade. Beleza. Mas é que assim, aqui é só para que eles possam ter uma ideia, num geralzão, assim, para quem é do real, porque a maioria É do ainda é do simples. simples, né? Entendi. A emissão de nota fiscal é a mesma para empresas do simples, ou presumido ou real? Então aqui na verdade você já respondeu, é diferente, certo? As retenções são diferentes, né? Mas a forma de emitir é a mesma. A forma da emissão é a mesma. a Tudo forma vai da ser lá emissão. dentro, por exemplo, do Nota Blue, no nosso caso. Vai ser dentro do sistema da prefeitura e se você for do simples, você retém no SS, né? Perfeito. E se não for, você retém as outras alíquotas. Aqui tem uma outra situação que o cliente, na verdade, ele não pergunta. Mas aqui pode estar o teu diferencial na hora de você apresentar um orçamento, você inclusive mencionar isso para o cliente, certo? Que é a seguinte pergunta, Dani. O que você manda junto da nota fiscal para o cliente? Então, hoje nós mandamos junto com a nota fiscal apenas o boleto, né? Mas quando a gente fecha, quando o comercial fecha um contrato, né? Quando na verdade, no início da negociação já do cliente conosco, a gente já manda nossos documentos. O que é nosso documento? Então, cartão de CNPJ, nossa CND, CND trabalhista, CND federal, CND do FGTS, CND estadual. Então, tudo isso a gente já manda quando a gente está no início de uma contratação do nosso serviço. Entendi. E com a nossa nota fiscal, eu só mando o boleto e a nota fiscal. E depois, no decorrer do mês, dia 10, dia 20, a gente manda a comprovação dos nossos impostos, que é a comprovação da FGTS, a GFIP, né, com cada funcionário alocado em cada cliente, e a GPS, que vence no dia 20, a gente Isso, encaminha para o cliente. num modo geral, o que a Dani está falando aqui são para contratos fixos. No modo geral, o cliente ele solicita isso ou você manda meio que automático e quando você não manda alguém cobra? Como que é? Então, tem dos dois tipos, tem os dois clientes, aquele cliente que não cobra e o cliente que cobra. Então, é um hábito nosso mandar todo dia 10, todo dia 20, a gente envia essa documentação para os clientes. Eu quero pegar um gancho aqui do que a Dani falou. Ela está falando aqui da parte burocrática, da parte fiscal da empresa, na verdade, né? Que ela CND, GFIP, ela está falando da parte fiscal. E eu quero complementar essa informação, nós não temos o hábito de fazer, pelo que eu percebi aqui dentro da empresa. Mas no início é importante você fazer, principalmente para quem está começando, e inclusive na negociação também você falar sobre isso, que é o quê? Olha, quando eu te mando a nota fiscal, por exemplo, eu estou vendendo um contrato para você agora. Quando eu te mandar a nota fiscal, Daniela, eu vou te mandar junto da nota fiscal os comprovantes de pagamento do colaborador, comprovante de vale transporte, vale alimentação. Geralmente, a nota fiscal a gente emite, porque você sempre está gerando a nota fiscal referente àquele mês. E os impostos e os encargos daquele mês a gente vai pagar no próximo mês. Não, então, ok, mas eu posso mandar... Geralmente você pode mandar, por isso que a gente manda, então, tipo, a nota fiscal de janeiro... Atrasado. A gente vai mandar a documentação de dezembro. Entendi. Entendeu? Percebe o que ela falou? Claro, né? Eu tô mandando a nota fiscal dia 20. A pessoa ainda não recebeu. Você precisa mandar junto com a nota fiscal, mas precisa ser necessário você estar enviando essa documentação. Isso, eu acho que não junto da nota fiscal, mas assim, você pegar, por exemplo, você... colheu a assinatura, por exemplo, do cartão ponto, da folha de pagamento, a ficha de EPI, seja lá o que for, manda uma vez por mês, lá no dia 10 talvez, manda no e-mail, zipa uma pastinha e manda para o cliente. Por que isso? Isso vai te evitar várias coisas que nos levam, inclusive, para um outro vídeo para a gente falar sobre a questão de funcionário, certo? Eu não quero me aprofundar nisso agora, porque senão a gente foge aqui do assunto. Mas faça isso aí que você vai sair na frente.
Então, no geralzão, o que você manda normalmente na negociação do contrato, Isso. a contrato Documentos social. iniciais, porque assim, ó, documentos iniciais é uma coisa, né? Certo. Os mensais são outra. Então, assim, quando o cliente precisa saber quem ele está contratando. Ele está contratando VIP Limpeza. O que a VIP Limpeza tem? A VIP Limpeza tem a ação trabalhista, a VIP Limpeza tem isso, a VIP Limpeza tem aquilo. Então, ele precisa saber quem ele está contratando. Uhum. Né? Então, você acha que é bem interessante a empresa sempre ter uma pasta com todos esses documentos? Sim, Pedir para o seu contador. Referência comercial. Referência comercial, isso na negociação. Referência de referência comercial. A VIP Limpeza compra de quem? Com quem a VIP Limpeza compra? Quem é os fornecedores da VIP Limpeza, né? Perfeito. Qual é os bancos que são parceiros hoje da VIP Limpeza? Entendi. Inclusive, bom, não vou falar sobre banco, num outro vídeo a gente pode falar sobre banco também, porque tem bastante assunto, né? Dani, para quem que você manda a nota fiscal? Dentro de um cliente, para quem que você manda a nota fiscal? Então, hoje, quando vem o contrato do comercial, né, para o financeiro da empresa para emissão de nota fiscal, o comercial já traz essa informação junto. Olha, você precisa enviar a nota fiscal para tal pessoa, ou para o financeiro, ou para o NFE, né, ou para o faturamento. Então, isso já vem do comercial. Então, parte do comercial para você, para quem que vai ser a emissão. E normalmente dá certo essa informação? Às vezes dá uma troca? Geralmente dá certo. Geralmente quase 100% dá certo, mas quando não, e essa pessoa tiver recebido, ele vai justificar, olha, a partir do próximo mês, encaminhar para o e-mail tal. Né? Mas geralmente dá certo. Ou se não vier essa informação, que quando você emite, faz essa emissão, entre em contato com a empresa para verificar quem é que está recebendo essas notas. Isso nos leva a uma outra pergunta. Como que é o envio dessa nota fiscal? Geralmente, 100% hoje dentro da VIP Limpeza, nós fizemos por e-mail esse envio. Esse envio é 100% por e-mail. Não existe outra forma de entregar a nota fiscal. Eu trabalhei numa empresa, claro, que as coisas hoje estão, as coisas estão hoje, né, por e-mail, digitalmente, né? Mas eu trabalhei numa empresa que a emissão da nota fiscal era impressa a nota fiscal e levado em mãos e um protocolo assinado. Claro, estou falando isso há 10 anos atrás, né? 15 anos atrás. A gente não tem nenhum cliente que a gente faz. É tudo por e-mail, 100% por e-mail. E como que é esse... O que você escreve no e-mail? Só para matar a curiosidade de quem tem... Eu cumprimento, né? Bom dia, boa tarde. Segue nota fiscal e boleto referente ao serviço de limpeza e conservação do mês tal. E dúvidas estamos à disposição. É um e-mail simples. Para falar que está aqui o serviço, que está aqui a nota e o boleto e que tiver uma dúvida, entrar em contato. É uma coisa bem simples, não adianta eu ficar enchendo linguiça, até porque já sabe que foi fechado o contrato, então eu só estou mandando... Então é bem objetiva, bem objetivo. Na nota fiscal. Isso. Também já, então, engatilhando sempre isso aí... Sempre mando com confirmação de leitura, né? Com confirmação de leitura. Bem importante. A confirmação de leitura, eu não sabia disso. Você faz isso exatamente para a pessoa depois não ter o... E quando a pessoa não confirma, o que você faz? Por hora, eu não... porque, na verdade, ele é automático, né? Então, se a pessoa confirma... Quando você abre o teu e-mail... Ele tem a opção de dizer que não está confirmando. Não, né? Mas, enfim, você vai esperar. Se no vencimento a pessoa não pagar, você entra em contato. Mas eu não tenho esse hábito de ligar para confirmar se a pessoa recebeu o boleto ou a nota. Mas o certo seria, né? Porque, por exemplo... Seria para cliente... Para cliente, talvez um pós-obra que você fez uma vez só, mas um mensal, talvez não, né? Mas geralmente o cliente que é um cliente que... Assíduo, recorrente ele você já dá Não, mas o cliente que faz uma vez, que você faz um pós-obra, que tem um valor maior, ele geralmente dá um ok recebido, né? Perfeito. É importante ter essa confirmação, mas é importante ter essa confirmação, mesmo que... Aqui eu estava tratando... na minha cabeça, ainda muito que voltado para o fixo, serviço fixo. Mas nesse esporádico que a Dani acabou de falar, é importante ter essa confirmação, porque, por exemplo, você vai fazer um serviço lá de 30 mil reais. Então, você vai ter toda uma despesa antes, né? E você se programou, por exemplo, para o dia 10 receber esses 30 mil reais. Só que, às vezes, até um erro de e-mail,
Uma letra? Geralmente se tiver um erro, ele vai te dar o erro, É, né? mas Vai voltar o e-mail. passou né? despercebido e você não viu. Então é importante você ter a confirmação. Enviou a nota, não custa você... Por exemplo, Isso, não recebeu a confirmação no outro dia, né, para não Sim. parecer também tão desesperado, no outro dia não custa você pegar por telefone Isso. ou Zé das Candangas. Só gostaria de confirmar se o senhor recebeu o e-mail e-mail e tal que eu lhe enviei ontem. Para você não ter uma surpresa, por exemplo, lá no dia... Isso, inclusive, já aconteceu comigo na VIP e já aconteceu comigo também em outra empresa que eu trabalhei. De chegar no dia e o cliente simplesmente... Não recebi. Não recebi a nota. Falha na comunicação, entendeu? E aí, dentro disso, quais são os principais questionamentos sobre uma nota fiscal do cliente? Tem algum questionamento quando você manda? Às vezes Então, acontece geralmente alguma coisa? o maior questionamento é: por que a nota fiscal está diferente do boleto? O valor da nota fiscal está diferente do valor do boleto? Esse é o nosso maior questionamento. Até porque, talvez, muitas das vezes, quem recebe essa nota fiscal não é uma pessoa do financeiro, é uma pessoa que está no faturamento, só para receber o lançamento das notas. Então, não tem esse entendimento, na verdade. Então, por que o valor da nota é diferente do valor do boleto? Porque tem o valor dos impostos, das retenções. Então, o valor da nota vai ser e o valor do boleto vai ser com os descontos dos impostos, então vai ser diferente. Né? Então, esse é o nosso maior questionamento hoje com relação à nota fiscal e boleto. Ah, legal. Então... Até porque o valor já está acordado, né? Certo, Então não tem mas assim, ainda tem um a não questionamento. ser que um cliente fixo, houve uma falta, não foi reposto essa falta, daí o cliente pede desconto, mas isso não é um questionamento, mas sim um acordo, né? Enfim. Perfeito. Até esqueci o que eu ia falar sobre essa questão do questionamento. Na verdade, era quase isso aí, sobre essa questão de ter uma falta, enfim, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, quais são os dias que você emite as notas fiscais? Nós, aqui na VIP, nós temos alguns dias, não emite só dia tal. Então hoje, depois que saiu esse e-social, que saiu mais forte, eles estão exigindo mais, tem empresas que só recebem a nota fiscal até o dia 20. Notas fiscais de serviço, eles estão recebendo só até o dia 20. Então no dia 20 eles não recebem mais. A gente tem alguns clientes que nós temos que emitir até o dia 20. Então geralmente a gente tem cliente que eu emito no dia 1º, alguns clientes eu emito no dia 1º, alguns clientes eu emito no dia 10 e outros eu emito no dia 15, para não deixar... Mas isso não altera também... Não altera. Vamos Mas supor que o pagamento, né? Não, não altera o pagamento. Uma coisa é a emissão da nota e outra coisa é o pagamento. Então vamos supor que o comercial fechou lá o pagamento dia 5, primeiro dia útil, dia 20. Eu posso emitir a nota dia 10 para vencer dia 5 do mês que vem, né? Ou daqui 60, 90 dias. Entendi. O prazo de pagamento não interfere na emissão da nota. Né? Show, então, show. assim, geralmente o cliente fechou um pós-obra, um avulso, ele vai falar, olha, eu preciso que você emite a nota fiscal até tal dia, mas isso não interfere na negociação de pagamento que foi feito sobre o acordo do pagamento, Entendi. Né? Não, legal. Bom, gente, eram as perguntas que eu tinha feito aqui, que eu tinha descrito aqui para ti, Dani. Acho que foi bem legal. Agradeço a tua participação nesse primeiro vídeo, né? Quando ela se apresentou, ela só falou só Dani e tal, tô na VIP, mas ela não falou que ela é minha esposa, mas eu falei. Mas esposa, claro, aqui dentro também é esposa, mas acima de tudo aqui também ela é colaboradora do processo, né? Então ela faz toda essa parte administrativa e fiscal aqui, que é um pouco complexa, mas também não é tão difícil assim. Então, obrigado pela participação do primeiro vídeo. Se você gostou da participação da Dani, deixa aí nos comentários pedindo para ela fazer mais vídeo, para ela aceitar vir fazer mais vídeo, e a gente vai fazer mais vídeos aí com a participação dela, beleza? Ok. Quer dar uma palavra final? Ela não quer falar muito, ela é bem envergonhada, né? Mas fechou então, era isso aí. Então, comenta aí embaixo se você gostou. Dúvida, talvez, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. De repente eu consigo convencer ela de vir responder em formato de vídeo. Porque o que acontece? Para finalizarmos aqui. Normalmente, quando a gente entra num assunto assim, vai abrindo várias vertentes. Né? Então, eu falei que nós poderíamos falar sobre banco. Qual outra coisa que eu falei aqui que eu não ia me aprofundar? Sobre a questão dos funcionários, sobre você estar mandando
para o cliente, tendo contato com o cliente, e eu não quis me aprofundar em relação ao funcionário, né? Mas tudo isso eu disse de levar pessoalmente a nota fiscal, porque tem coisas envolvidas por trás disso, mas que aí nós ficaríamos aqui 2, 3 horas batendo um papo, certo? Mas por hora, cada então... cliente é um detalhezinho. Isso. É Além disso, cada cliente tem uma particularidade. E você precisa ter o discernimento, o feeling, para entender qual é a particularidade daquele cliente, para você ser uma empresa aí de sucesso, né? Fechou? Sim, fechou. Fechou então. Até a próxima. Até mais.